o que Deus colocou no meu coração começou com uma frase que, assim, quando geralmente a gente é jovem, a gente fala muito para os nossos pais, que é não tem nada a ver. Ninguém nunca falou, né? Todo mundo geralmente tem essa fase: pai, não tem nada a ver, o que tem? Eu vou ali, que isso, pô, não tem nada a ver. Mas infelizmente é algo que acaba acontecendo também no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, né? E isso não pode acontecer. Então a gente vai conversando um pouco sobre esse tema, nesse sentido da gente não negligenciar as coisas que Deus tem para a nossa vida, sabe? Da vontade que Ele tem para nós, para que a gente realmente possa ter o coração alinhado ao propósito dEle para a nossa vida. Porque o propósito dEle é muito superior aos nossos próprios pensamentos. Então que a gente possa estar realmente com o coração alinhado àquilo que Ele tem para a nossa vida. Só que antes disso, eu gostaria de falar que Ele também respeita as nossas posições. A gente tem ouvido muito aqui na Academia da Fé, o pastor Hélio sempre fala do poder da escolha, né? E é um dos maiores poderes que eu e você nós temos. E cabe a mim e a você responder diariamente, através das escolhas que você vai fazendo na sua vida. Só que tem uma coisa muito importante: Deus respeita a sua posição. Ele vai te direcionando, nós temos o Espírito Santo para isso. Mas Ele não pode te forçar a fazer algo. O Espírito Santo, Ele te impele, Ele te direciona, Ele te guia a toda a verdade. Mas se você não fizer, se você não responder, Ele fica impossibilitado de agir. Então que eu e você nessa noite nós possamos estar atentos a isso, para que a gente busque fazer toda a vontade de Deus. Amém? E eu coloquei algo aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e até algo que a gente fala na Escola Atos. Eu lembro do pastor Teixeira ministrando essa aula, sobre a importância da gente entender desse conteúdo de obediência e submissão. Porque, na verdade, às vezes a gente acaba achando que é a mesma coisa, né? Porque são assuntos similares, são parecidos realmente. A obediência e a submissão. Na verdade, elas andam de mãos juntas, digamos assim, mas não são sinônimos, não são palavras sinônimas. E eu coloquei aqui: ser submisso é aceitar, querer com o coração a vontade de alguém, mesmo que não seja a nossa vontade. É abrir mão daquilo que você acha melhor, e isso requer humildade de coração. Então, ser submisso é manter esse coração, mesmo quando não é a sua vontade. E isso a gente precisa ter com o nosso Pai. E ser obediente é obedecer ao comando dEle, executar uma ordem, sabe? Executar aquilo que Ele te pede. Isso também implica em obedecer às autoridades que Ele delega de boa vontade. Ou seja, ser submisso e andar em obediência é algo que a gente precisa fazer, sobretudo com o nosso Pai Celestial, mas também com as autoridades que Ele delegou. Toda a autoridade foi instituída por Deus nas nossas vidas. E você que é jovem também, através da vida do seu pai e da sua mãe, o primeiro mandamento com promessa: honra o seu pai e a sua mãe. Mas também na vida dos seus pastores, dos seus líderes, no seu trabalho também com o seu chefe. Mesmo que ele seja chato, o nosso papel é estar ali, honrar. Isso envolve toda a nossa vida, sabe? Isso que faz a diferença e agrada ao coração do nosso Pai. E eu coloquei exatamente isso daqui: ser obediente e andar em submissão. Isso verdadeiramente agrada ao coração do nosso Deus. Então que a gente não abra mão de viver com esses dois pilares, obediência e submissão. Mesmo que venha esse discurso: não tem nada a ver, todo mundo faz. Qual o problema? No meu emprego, por exemplo, eu sou advogado, né? E todo mundo fala: advogado, dá aquela enrolada. É uma mentirinha, qual o problema? Não, cara. Se você quer honrar o seu pai, independente do meio que você vive, da profissão que você exerce, cara, realmente, você precisa se posicionar com a verdade. Isso envolve abrir mão de situações, sabe? Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que seja mais fácil fazer ao contrário, a gente precisa abrir mão e fazer toda a vontade dEle, porque Ele nos recompensará. A recompensa não vem de homens, vem do Senhor. E Ele sonda e conhece o nosso coração, mesmo quando ninguém esteja vendo. A gente fala aqui, eu estou aqui no púlpito, no altar, mas segunda a sexta vocês não vão estar, mas Deus vai estar vendo. E da mesma forma vocês, sabe? Isso fala de um coração que teme ao Senhor, que honra Ele, que valoriza e considera aquilo que Ele tem a dizer para as nossas vidas. Amém? E eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas e personagens bíblicos que uns vacilaram, outros não. E o primeiro exemplo que eu trouxe foi de uma pessoa que obedeceu, mas não estava em submissão. Aí você fica pensando: como assim, Hugo? Existe a possibilidade da gente obedecer e não andar em submissão. Então vamos abrir lá em Números 22, a partir do verso 6. Lá fala sobre Balaão. Só trazendo um pouquinho o contexto, né? Ali Israel estava naquela fase de dominar, de guerras e tomando posse das terras. E tinha um rei lá chamado Balaque.
que ele enviou mensageiros a Balaão para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel, que era um povo que era aliançado com Deus. Então, Israel, onde Israel avançava, conquistava, porque eles estavam debaixo da direção de Deus. E a partir do verso 6, lá diz: venham agora, o rei falando, para Balaão, e por favor, amaldiçoe este povo, porque eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque eu sei a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhes transmitiram as palavras de Balaque. Balaão, que era o sacerdote, disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. E Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venham agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles nem amaldiçoe esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra. Mas olha aqui como ele fala: porque o Senhor não me deixa ir com vocês. E a partir do verso 14, vamos continuar. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo Balaque enviou os chefes em maior número e mais honrado do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu a cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Só até aqui, essa história fala um pouco desse contexto, No final, quando você pode continuar lendo em casa, você vai ver que a Balaão acabou obedecendo, Ele acabou executando a ordem de Deus, que era não amaldiçoar o povo. Mas quando você começa a ler e a meditar aqui nas entrelinhas, e o Espírito Santo vai trazendo isso, no verso 13 ele fala: porque o Senhor não me deixou ir com vocês. Ou seja, o coração dele não estava em fazer a vontade do Senhor. Estava meio que assim: é obrigação, eu sou sacerdote, não posso amaldiçoar o povo de Deus. E no verso 18, ele meio que se contradiz, porque ele fala: pode trazer ouro, prata, seja o que for. Mas aí no verso 19 ele fala: não, vou voltar lá para Deus para ver se ele mudou de ideia, Vai quem sabe, Não, tem nada a ver, é ouro, prata. Deus me chamou para ser abençoado também, vai que rola. Só que o interessante, e isso aqui que o Espírito Santo me mostrou, Deus permitiu que Balaão fosse. No verso 20 ele falou: como aqueles homens que vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. E no 22 demonstra que a ira do Senhor se acendeu sobre ele, ou seja, muitas das vezes o Senhor nos mostra o caminho, Ele aponta o caminho, Ele fala: é por esse caminho, meu filho, é isso que eu tenho para você, obedeça, faça a sua parte. Mas quando a gente insiste em querer fazer aquilo, mesmo que não seja a melhor escolha, Deus vai permitir. Mas isso não necessariamente quer dizer que isso está agradando ao coração do nosso Pai. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque o que realmente agrada ao coração do Senhor é viver uma vida em obediência e submissão. E a submissão é isso, é o que a gente conversou aqui agora há pouco, é querer com o coração fazer a vontade dele, mesmo quando não seja a sua, sabe? Isso envolve renúncias, isso envolve um coração humilde e sincero diante da presença do Pai. E Balaão aqui nos mostra exatamente o que não fazer, e exatamente esse caso, de quando a pessoa pode ser obediente, no final ele acabou não amaldiçoando o povo, mas o coração dele não honrou ao Senhor. E eu botei aqui, lá em Isaías 30, 21, a palavra de Deus diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo:
Este é o caminho, andai por ele. Ou seja, o Espírito Santo que habita em mim e em você sempre vai nos conduzir, ele sempre vai alertar, ele sempre vai falar. E aqui Deus mostrou, cara, se você continua a ler, mostra aqui que enviou até uma jumenta. Imagina só, uma jumenta, o bicho falando com você. E mesmo assim o cara continua teimoso. Sabe por quê? Quando a gente quer fazer a nossa vontade, a gente fica cego. Cara, Deus está mostrando tudo, é esse o caminho, eu quero fazer dessa forma. Não. A jumenta chegou a falar com ele e o cara não se tocou. E mesmo assim ele continuou insistindo na vontade dele. Isso é um perigo no nosso tempo, em qualquer tempo da nossa vida, sabe? Porque Deus vai respeitar a minha e a sua posição. Ele vai nos mostrar o caminho pelo qual a gente deve andar. Uma voz atrás de ti vai te mostrar, ó, você está se desviando. Mas cabe a mim e a você escolher da maneira correta. Mesmo quando não seja a melhor escolha aos meus olhos, não. Eu decido confiar, conforme a Ju falou aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, sonhamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós, através do seu Espírito. Mas é necessário um comportamento, um posicionamento de viver em obediência e submissão à vontade do nosso Pai. Amém? E trazendo outro exemplo aqui de um homem, vamos abrir lá, por favor, em 1 Samuel 15. Aqui, nesse caso, já é um exemplo de desobediência e insubmissão. Eu vou ler a partir do verso 2, mas eu vou dando umas puladas, às vezes, nos versículos, para a gente dar uma adiantada. O capítulo do 15 diz: a desobediência de Saul e a sua rejeição. No verso 2 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, ou seja, exterminar toda a iniquidade daquele povo. Era para não passar ninguém. Pulando lá para o verso 7, diz: então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. E no verso 13 diz: Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Saul falando: executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. E lá no verso 18, o Senhor ouviu este caminho e disse: vá, Samuel falando, e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Mas no verso 22 Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é o melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Eita! A gente pode parar por aqui. Esse é um exemplo que Deus me mostrou, né, de um caso de desobediência e insubmissão. Mas o que me chama a atenção aqui no rei Saul é que ele escolheu fazer a sua própria vontade e ele estava convicto de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Se você para perceber aqui alguns versos, no verso 13 ele diz: executei as palavras do Senhor. E depois ele fala: qual o problema? A gente ainda guardou os despojos para oferecer como sacrifício a Deus. Qual o problema disso? Não tem nada a ver. Isso acontece na nossa vida também. Deus te dá uma ordem clara, objetiva, só que muitas das vezes a gente quer negociar, às vezes a gente quer abrir pequenas concessões, mas Deus não nos chamou para isso. Ele te chamou para ser submisso e obediente à ordem que Ele te deu.
Isso é para a minha vida também. E muitas das vezes não vai ser fácil, gente. É desafiador. Mas o Espírito Santo te capacita. Ele precisa de um coração disposto e disponível para fazer toda a vontade dele. E o que me preocupa aqui, na verdade, é esse engano, né? É um véu de engano. E o Espírito Santo me lembrou lá de Tiago 1:22. Não precisa abrir, mas diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A palavra de Deus é quem Ele é. Ele falando conosco. Quando nós não obedecemos e não nos submetemos à sua voz, estaremos enganando a nós mesmos. E foi aqui o que aconteceu com o rei Saul. Ele estava em desobediência e não se submeteu à vontade do Senhor. E o mais preocupante é isso, né? Quando a gente cria justificativas e esse véu do engano nos encobre. Ele não estava percebendo para o buraco que ele estava caminhando. E, infelizmente, Deus chama isso, né, de rebelião. Ele achava na cabeça dele: não, respondi 99%. Cara, não existe 99%. Ou é 100% ou não é. Não existe isso com Deus, sabe? Se Ele te pediu algo, faça tudo aquilo que Ele te pediu, mesmo que seja difícil. E Ele vai recompensar o seu posicionamento, sabe? Aquilo que você está colocando, mesmo que seja difícil. Ele honra, reconhece o nosso coração e Ele valoriza isso. E a obediência e submissão é o que agrada o coração do nosso Pai. A gente não pode fazer um ou outro, elas andam entrelaçadas, juntas, sabe? Então não abra mão de viver em obediência e submissão à vontade do Senhor para a sua vida. Aquilo que Ele te pede, seja qualquer ambiente que você esteja, não abra mão, porque a gente não quer viver em rebelião com o nosso Deus. Eu sei que essa palavra é forte, mas faz a gente refletir, faz a gente pensar: caramba, como eu tenho agido e respondido ao meu Pai naquilo que Ele tem me pedido. Isso também, conforme eu falei lá atrás, envolve as pessoas que exercem liderança sobre a nossa vida. Muitas das vezes a gente não vai concordar, mas a gente tem que respeitar e obedecer, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Então não tem como brigar com aquele que instituiu as autoridades, tem? Não, mas Ele é o Deus Senhor Todo-Poderoso e vai adiante de nós. Cabe a gente apenas responder e saber que Ele está guardando a nossa vida, sabendo que Ele se agrada de um coração que honra Ele. E quando a gente faz isso, cara, Ele abre as portas, Ele nos abençoa de maneira sobrenatural. Ele é um Deus que nos surpreende, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Nós somos cooperadores com Deus nessa terra. Ele conta com você, comigo, para a gente dar continuidade a tudo aquilo que Ele tem, não somente para a nossa vida, mas para abençoar outros. A gente tem aprendido, hoje de manhã foi falado sobre isso. Estamos aqui para servir outros. O nosso maior exemplo foi Jesus. Ele abriu mão da sua glória, do seu poder, de tudo que Ele era, para vir e servir a mim e a você. Isso envolve renúncias, isso envolve ter um coração humilde. E Ele mesmo falou que não seja feita a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então que eu e você possamos aprender da mesma forma, a não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que te chamou, daquele que morreu e deu a sua vida por você. Porque a gente está aqui hoje por causa dele. Então que o nome dele seja glorificado e honrado através do meu e do seu posicionamento. Amém? Tendo dito isso, vamos abrir lá em Tiago 4, a partir do verso 1, por favor. Vamos ler do 1 até o verso 6. Lá em Tiago 4:1 diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. E é aqui exatamente nesse contexto que a gente está falando, da gente tomar cuidado, sabe, de qual tem sido as nossas prioridades, quais têm sido os nossos prazeres, né? Porque muitas das vezes a gente entra em conflito, e aqui ele vai demonstrando essa importância, sabe, dos prazeres que entram em conflito dentro da gente, e isso é algo para a gente tomar atenção, né? A gente tem que saber o caminho, as escolhas que nós temos feito, porque isso vai construir a nossa vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar inimigo de Deus. E isso, muitas das vezes, não vem com algo grande. Começa de formas pequenas ações que a gente vai começando, sabe? E que, muitas das vezes, a gente vai negligenciando. Esse é o sentido da mensagem. Não tem nada a ver. Cara, tem tudo a ver. Não caia na balela do inferno, sabe? Antes de você tomar uma decisão, não seja precipitado.
Medite no Senhor, coloque o seu coração diante dele. Quais têm sido as nossas prioridades? O que a gente tem pedido diante do Senhor, sabe? Para que a gente não venha a ser egoísta. Aqui ele fala para esbanjarem seus próprios prazeres, da onde vêm as contendas desse mundo. Enfim, mas algo que salientou e veio assim no meu coração foi no verso 6, que ele diz: Deus concede cada vez mais graça, por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando o nosso coração se fecha, Deus não pode fazer nada. Um coração soberbo é isso. Ele acha que sabe tudo, que esse é o melhor para o caminho dele, e Deus não tem o que fazer. Ou seja, Deus resiste, Deus não tem como operar, Deus não tem como fazer. Quem dá liberdade para Deus agir nas nossas vidas somos nós mesmos, através de um coração humilde. E através desse coração que se humilha diante da presença dele, ele capacita, ele renova, ele fortalece, ele te leva adiante, a lugares que você jamais imaginou. Mas é necessário manter um coração humilde diante da presença do Senhor. Amém? E outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, que na verdade é até uma exceção, é um caso de desobediência e submissão. E como isso? Na verdade, quando as autoridades humanas, elas estabelecem leis, parâmetros ou decisões que são contrárias ao que Deus instituiu. E cada vez mais a gente tem vivido esse tempo, onde legislações vão estreitar, onde até mesmo no seu trabalho, políticas internas, seja onde for na sua faculdade, vão estabelecer doutrinas, posicionamentos e até mesmo leis que vão confrontar a sua fé e o seu posicionamento contra aquilo que você acredita no Senhor. E a gente tem que estar preparado para se posicionar firmemente com aquilo que Ele nos pediu. Por isso a nossa confiança tem que estar nele todos os dias, por isso que a gente precisa se renovar nele todos os dias. E o exemplo que Deus me trouxe é lá de Daniel 3, vou pedir para vocês abrirem. Daniel 3, a partir do verso 15. Nesse caso lá, os amigos de Daniel, eles puderam desobedecer, mas eles continuaram submissos na maneira de falar, de se expressar, buscando honrar a autoridade. Mas, acima de tudo, a maior autoridade sobre a nossa vida é o Senhor. E a gente não pode abrir mão de obedecer e ser submisso primeiramente a Ele. Vamos abrir lá, Daniel 3, a partir do verso 15. Eu botei um pouco mais para frente para a gente ganhar tempo. Lá o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua, né? A maioria já conhece essa passagem, e tinha instituído, né, um decreto de que todos se prostrassem e adorassem, caso contrário seriam mortos. E meio que a galera caguetou os amigos de Daniel, né? Falou, ali o povo judeu não está obedecendo não, vai deixar assim, rei? O que o senhor vai fazer? Você é autoridade, foi instituída por Deus, não foi? Mas nesse caso é a exceção que Deus permite. Vamos lá, a partir do verso 15. Agora, pois, se vocês estão prontos, o rei falando, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, vários instrumentos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia.
Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, todas as autoridades ali do reino, chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Nem os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Que Deus é esse? Através de um posicionamento. No verso 28, Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e a adorar um Deus que não era o Deus deles. Agora, portanto, faça um novo decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! Cara, Deus é tremendo, né? Mas a gente fala, olha para o final dessa história, é muito maravilhoso. Mas enquanto nós somos submetidos a essa mesma situação, né? Como nós temos respondido? Muitas das vezes a gente é confrontado na nossa faculdade, vocês que são jovens, no trabalho. E qual tem sido o nosso posicionamento? A gente prioriza agradar mais aos homens ou ao Senhor. E aqui é a exceção bíblica que eu falei, que a gente pode desobedecer às autoridades, porque a nossa autoridade maior é o nosso Deus, é o nosso Pai. Isso não quer dizer que a gente seja insubmisso, que a gente não respeite, não honre as autoridades. Assim como eles fizeram aqui, eles não atacaram o rei. Eles foram respeitosos, honraram, mas acima de tudo honraram o Senhor, o Deus da vida deles. E Deus honrou o comportamento deles. Mas o interessante aqui é que eles falam, independentemente, eu sei que Deus tem o poder para que eu não morra, para que Ele possa me proteger nessa situação. Mas mesmo que isso não aconteça, eu não vou abrir mão de servir e adorar somente a Ele. E esse tem que ser o nosso posicionamento nesse tempo. A gente tem ouvido que o fim dos tempos é algo que já está à nossa porta. E as coisas vão estreitar cada vez mais. Apesar de não ser tanto a nossa realidade aqui no Brasil, já é a realidade de muitos irmãos nossos na Ásia ou em outros ambientes e outros lugares. E eles estão tendo que tomar a mesma ação de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente tem ouvido as histórias de como Deus nos protege, como Deus nos livra, mas cada vez mais a gente vai ser provado para ver onde está o nosso coração. E Deus vai nos livrar, um Deus do sobrenatural. Isso aqui é maravilhoso, gente, porque mostra como Deus honra um coração que se posiciona, mesmo que seja difícil, mesmo que custe a nossa vida, sabe? Eu sei que isso não é fácil de falar, mas que a gente possa começar nas pequenas atitudes, sabe? Se no seu trabalho é comum fazer algo, é comum falar mal do outro, pô, meu chefe é chato, não, eu abro mão de fazer o que todo mundo está fazendo, porque eu quero agradar o coração do meu pai. A gente não pode cair na normalidade, de negligenciar, não tem nada a ver, todo mundo faz, eu não sou todo mundo, já dizia minha mãe, né? Cara, a gente não pode cair nessa armadilha do inferno, de querer fazer o que o mundo estipula e determina para a gente. A gente tem que fazer o que a palavra de Deus diz para você fazer, e não abrir mão até o fim, e até o final nós seremos tentados a fazer ao contrário. Mas graças a Deus que nós temos a graça dele habitando dentro de nós. Temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Se eu e você abrirmos o nosso coração para isso. Mas não abra mão de viver uma vida em obediência e submissão à autoridade maior e suprema da nossa vida, que é o nosso Pai. Amém? E eu botei aqui também, só para encerrar essa parte de Daniel, que através do nosso posicionamento o nome do Senhor será exaltado e engrandecido. E as pessoas não terão outra opção a não ser reconhecer o poder de Deus. E foi exatamente o que o rei foi obrigado a fazer. No início ele falava, quem é o seu Deus para poder te livrar? E depois ele diz, né? Servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Ele falou, não há outro Deus além desse, que puderam livrar ele desse lugar. Ou seja, as pessoas, através do seu posicionamento e do meu, vão ver, porque o nome de Deus vai ser engrandecido através da minha e da sua vida. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não, mas porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, e a honra é a glória dele, é a luz dele que brilha e está dentro de mim e de você que precisa resplandecer.
Nós temos aprendido aqui do levanta e resplandeça dessa luz, mas é necessário um posicionamento, é necessário renúncias, é necessário um coração humilde que se rende diante da presença do Senhor. E Ele vai recompensar as nossas escolhas, mas, sobretudo, o nome dEle vai ser engrandecido. Amém? E voltando para os dias atuais, né, a gente pode se fazer essa pergunta. O que a gente tem consumido e pode estar nos contaminando, né? Quais são os desafios que têm se apresentado diante das nossas vidas? E a gente precisa estar ligado, né? Porque muitas são as oportunidades, mas nem todas elas convêm, né? Nem tudo que é proposto para a gente, na verdade, a maioria das coisas, não provém do coração do Pai. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e manter o nosso espírito, sabe, fortalecido. A palavra de Deus diz para a gente viver, andar no espírito, nós não satisfaremos as concupiscências da nossa carne. Ou seja, dos desejos, né? A gente precisa crucificar todo dia esse nosso homem carnal para viver de acordo com o homem espiritual. Porque eu e você temos o espírito vivo, aleluia, amém? Nós somos novas criaturas. Mas esse é o início. É o início daquilo que Deus tem para mim e para você, quando você entrega a sua vida a Jesus. Mas a partir disso a gente tem uma longa jornada aqui na terra. E a gente foi chamado para reinar em vida, não é reinar sobre pessoas, mas sobre situações, sobre oposições, sobre situações que acontecem na nossa vida. E Deus vai nos abençoar, mas a gente não pode abrir mão de fazer a vontade dEle. E a passagem que, vou ler aqui algumas passagens, não precisa abrir, em relação a esse assunto, lá em 1 João 2, no verso 15 ao 17, foi até lido pela manhã, mas eu trouxe aqui numa versão diferente, na NVT. Lá diz: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, a vontade dele, vive para sempre. Lá em Lucas 11, 34 também diz: se os teus olhos, os olhos são a lâmpada do teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No verso 9 ao 11 diz: como poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Guardarei a sua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Aleluia, essa deve ser a nossa realidade. O mundo nos oferece muitas coisas, querido, mas nada disso se compara ao prazer de servir e adorar o nosso Pai. As coisas desse mundo, os prazeres são passageiros, transitórios, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. E esse é o meu caso e o seu, amém? Possamos escolher da maneira própria, da maneira certa, e honrar e adorar o coração do nosso Pai. Isso que agrada a Ele. Essa vida de obediência, de submissão, mesmo quando não é fácil. Mas Ele olha, caramba, aquele meu filho está sendo obediente, submisso. Mesmo que ele não concorde, mesmo que ele não entenda. E a gente não foi chamado para entender, a gente foi chamado para responder, para confiar, para crer que Ele é o nosso Pai, que Ele tem o melhor para a nossa vida. E isso nos basta, isso tem que nos bastar. Em 1 Coríntios 6, no verso 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. No capítulo 10 e 23 também tem a mesma passagem, só que lá diz: nem todas me edificam. Ou seja, tudo nos é lícito, você pode tomar a decisão que você quiser, mas nem tudo vai te edificar. Nem tudo vai construir a sua vida e a minha. Então que a gente seja sábio nas nossas decisões, nas nossas escolhas, que a gente não seja dominado por nenhuma das coisas desse mundo. E esse é o tempo que nós temos vivido. E cada vez mais nós precisamos manter o nosso coração alinhado com o Senhor. Sempre foi esse tempo, né? Mas cada dia mais nós temos sido pressionados, né? Nesse mundo e através desse mundo, a pensar de maneira errada, a fazer escolhas erradas. E eu coloquei aqui o que o Espírito Santo falou no meu coração: cuidado com as pequenas concessões. Filhos obedientes que amam e temem ao Senhor não se dobram às sugestões do inferno. Então não abra mão, sabe, de fazer a vontade de Deus, mesmo quando ninguém esteja vendo.
Cuidado com as pequenas concessões. Hoje a gente ouviu pela manhã os livros que a gente lê. Às vezes os jovens estão mais no YouTube do que lendo livro, beleza? O que você está consumindo também, que você está vendo no YouTube, no Instagram, na rede social? A gente acabou de ler aqui, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então os nossos olhos têm sido bons, onde a gente tem mantido o nosso foco, para onde a gente tem olhado. A gente tem que olhar para Deus, mesmo quando a gente não sabe o que fazer. O rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, ele fala sobre isso. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Ele sabia de onde vinha a proteção, a segurança, a provisão, o sustento da vida dele. E da mesma forma somos nós somos filhos amados do Deus Altíssimo. Ele te ama incondicionalmente, a nossa vida está guardada nas mãos dele. Mas que nada desse mundo venha tomar o lugar do nosso Pai nos nossos corações. A gente não pode abrir mão disso. Eu botei até aqui sobre a doutrina do hedonismo. Na verdade, é uma doutrina que começou lá na Grécia, que buscava o prazer como bem supremo. É o que dava sentido à vida, segundo os filósofos. Uma suposta ponte que leva a pessoa a viver uma vida numa plenitude de alegria. E muitas das vezes nós temos visto isso na nossa geração, com os nossos jovens, do lado de fora, mas o inferno tenta trazer isso para dentro da igreja, mas a gente tem que saber se posicionar. Porque isso nos é oferecido no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente não está aqui nesse mundo, mas a gente vai continuar convivendo com as outras pessoas. As propostas vão chegar todos os dias, mas como nós temos nos comportado? Como nós temos realmente nos posicionado de acordo com essas propostas que chegam até as nossas vidas? E são essas frases do inferno, né? O que é bom é o que me faz bem. Se eu estou me sentindo bem, está tudo ótimo. E é o que o inferno vai conduzindo a vida das pessoas, né? São pensamentos que começam a entrar, um após outro, e sempre voltado, como a gente ouviu pela manhã, para o próprio eu, para você. É uma vertente egoísta, de buscar o seu próprio prazer, independente do custo disso, independente do rumo da sua vida. Isso é absolutamente do inferno, sabe? Isso é triste ver pessoas assim, mas isso não pode ser a nossa realidade. Isso não pode entrar dentro da igreja do Senhor. A gente não pode abrir mão de fazer aquilo que Ele nos pede. Mesmo que venha, não tem nada a ver, qual o problema de eu ir naquele ambiente, naquela festa? Deus te pediu para você estar naquele lugar? E as amizades que você tem, com quem você tem convivido? Quais as pessoas que têm te influenciado? Que seja o Espírito Santo em primeiro lugar. Mas os ambientes, cara, que a gente está, o que a gente vê, o que a gente assiste, isso pode estar também nos contaminando. Então também seja sábio. O que entra dentro da sua casa, o que está passando ali na TV, no seu celular, sabe? Existe o mundo do Espírito. A gente não pode dar legalidade ao inferno. Ele é derrotado, mas ele é astuto. Então tome cuidado, seja sábio nas suas escolhas. Não abra mão de fazer a vontade de Deus. Amém? Lá em Lucas 6, no verso 46, não precisa abrir, só vou falar aqui. Lá diz, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Em Mateus 15, no verso 8, também diz, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, muitas das vezes a gente fala, mas, cara, o que importa para Deus são ações. É um comprometimento, uma vida de entrega, Isso é o que importa para o Senhor. E eu coloquei aqui, Senhor, é igual à autoridade suprema. Tem conotação daquele que detém a propriedade de algo. Será de fato que o Deus tem sido o Senhor das nossas vidas? Temos nos submetido a toda a sua vontade? Pertencemos a Ele, não podemos ter mais escolhas próprias. Nossa vida foi comprada por Ele, não é mais nossa. E aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Mas mesmo assim, nós precisamos escolher da maneira certa. E agora, nós não somos mais escravos, mas nós somos servos. Escravo possui essa relação de obrigação, né, de ter um vínculo, de ter uma imposição. Você não escolhe ser escravo. Você é escravo porque é obrigatório, porque alguém te colocou naquela posição. Mas o servo, a servidão é voluntária. É um coração disponível. E nós precisamos ser servos do nosso Senhor. Ele precisa ser o Senhor e ser a autoridade suprema da nossa vida, das nossas escolhas, todos os dias. E nós fazemos isso por amor, honra e temor. E Deus não aceita nada por obrigação, queridos. Então a gente tem que manter esse coração alinhado ao dele, sabe? E investigando, caramba, eu estou fazendo isso, eu estou servindo e tal, mas onde está o meu coração? Eu estou fazendo por obrigação? Eu estou fazendo porque eu amo fazer isso de todo o meu coração? O que importa para Deus, como a Ju falou, né?
mãos limpas e coração puro. É o que agrada ao coração do nosso Pai. E uma frase que o Espírito Santo me traz quando eu li sobre isso, e ele falou, que não seja eu não posso, e sim eu não quero. Não podemos responder ou fazer por obrigação, e sim porque não queremos desagradar o coração do nosso Pai. O que importa para Ele é um coração quebrantado. Lá em Salmos fala, é esse coração humilde, sincero, que se rende diante da presença dEle, Ele jamais desprezará. Então, esse coração que a gente precisa manter todos os dias. É muito bom quando a gente está aqui ouvindo, sendo ministrado pela verdade, pela palavra, mas todos os dias a gente precisa ser exposto a essa verdade. A presença de Deus habita em mim e em você, nós temos o Espírito Santo, mas se a gente não fizer a nossa parte, investir, gastar tempo na presença dEle, isso tudo passa. Por isso é uma necessidade, uma escolha diária e contínua até o final, pois a palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, nosso papel é de perseverar, de não abrir mão, sabe? De saber que vale a pena escolher por Ele todos os dias, de manter um coração humilde, centrado, rendido diante da presença do nosso Pai. E lá não precisa abrir, em Atos 7:39, na verdade é o discurso lá de Estevão, e só nesse verso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, lá ele diz, nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito. É o relato de quando o povo construiu altares para outros deuses. Deus já tinha livrado o povo do Egito, mas o seu coração permanecia naquele lugar. Nós podemos estar fisicamente em um lugar, mas o nosso coração pode estar em outro. Então a gente tem que tomar cuidado. Deus já nos livrou. Deus tinha tirado o povo do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração deles. Egito simboliza esse tempo de escravidão. Jesus já nos libertou. Nós não podemos mais manter o nosso coração preso à escravidão. Nós não podemos negociar com o mundo das trevas. Ele nos chamou para resplandecer, levantar e resplandecer a luz dele, que habita dentro de mim e de você. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar cuidado para que essa luz não se torne em trevas. Então, é isso, queridos. A gente precisa manter o nosso coração íntegro diante da presença do nosso Pai. Não podemos ser coniventes e aceitar a prática do erro e do pecado em nossas vidas e em nosso meio. Isso não fala de condenar pessoas, não. Deus nos ama incondicionalmente. Ele olha o nosso coração. A primeira pessoa que adentrou ali com Jesus foi quem? O ladrão lá na cruz. Ele estava pagando pelos erros, pelo pecado dele. Mas Deus olhou um coração sincero. E ali Deus mostra que Ele não condena a pessoa, Ele condena a prática do erro e do pecado. Da mesma forma com a galera lá querendo tacar pedra na prostituta. Jesus lá na calma dele, na sabedoria dele, todo mundo já pronto para atacar a primeira pedra, e ele vem com aquela clássica, aquele que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, isso faz eu e você refletirmos, né? Porque é muito fácil julgar e condenar o outro, mas lá em Romanos 2 diz que aquele que está condenando, julgando na verdade o seu irmão, já está condenando a si mesmo. Então o nosso papel não é de condenar, apontar, não, mas de exortar, de orar, de amar. Nós não precisamos aceitar o posicionamento da prática contínua do pecado, mas isso não quer dizer que a gente não ama as vidas e as pessoas, porque Deus continua nos amando, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente peca, mas Ele não se agrada dos nossos posicionamentos quando eles envolvem a prática do pecado. E a gente não pode ser conivente com isso na nossa vida e no nosso meio. Amém? E outra coisa que eu botei aqui, é uma frase que o próprio pastor Luiz, alguém conhece o pastor Luiz? Da aula na Atos, ele falou e tocou ao meu coração. Nós não podemos nos acostumar com a verdade, com a palavra de Deus. Tudo que você se acostuma, você desvaloriza. Então a gente não pode se acostumar de estar vindo à igreja, em estar servindo, de estar fazendo por fazer, não. Isso tem que ser o fogo que queima dentro dos nossos corações. Dia após dia, a palavra não pode ser desvalorizada. Ela precisa ser o centro, Jesus precisa ser o centro das nossas vidas todos os dias. E para encerrar, eu gostaria de pedir para vocês abrirem lá em Hebreus 11, no verso 24. Depois a gente vai ler no capítulo 12 também. Hebreus 11, verso 24. Falando um pouquinho sobre Moisés. Todo mundo achou? Amém. Lá no verso 24 diz: pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Aleluia. E muitas das vezes nós temos preferido mais o conforto do que a obediência à vontade de Deus. E aqui Moisés demonstra exatamente o contrário. Imagina a posição dele. Filho da filha de Faraó, tudo que ele quisesse ele tinha. Ele abriu mão disso tudo, pois o olhar dele estava naquilo que é eterno. Ele contemplava a recompensa. Que eu e você possamos contemplar a recompensa de servir ao nosso Deus. Vale a pena servir a Ele de todo o coração. Tanto aqui na terra como na eternidade. A nossa eternidade começa aqui, através da minha e da sua vida, através das nossas escolhas. Então, que possamos ser sábios, comprometidos com a verdade da palavra de Deus. E a partir disso, no capítulo 12, a partir do verso 7, está aí do lado, você pode abrir. Lá no verso 7 diz: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois Ele nos corrige. Eles nos corrigiam, falando dos pais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Aleluia. E a partir só para encerrar, no verso 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Esse é o nosso Pai. É um Pai que nos ama, mas é um Pai que nos corrige. É o verdadeiro amor dele demonstrado comigo e contigo. Ó, filho, você está indo por aqui, o que eu tenho para você aqui, permanece firme. Andar, esse fruto de justiça, é andar em retidão diante da presença dele. Isso não fala de eu e você sermos perfeitos, porque nós não somos. Mas à medida que nós expomos o nosso coração diante da presença dele, nós somos transformados, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Então essa é a nossa jornada de crescimento, mas de aceitar com o coração próprio, reto diante da presença de Deus, a correção, a exortação, e acolher com mansidão essa palavra, de não rejeitar, pois Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Que o nosso coração possa estar humilde diante da presença do nosso Pai, diante da presença daqueles que Ele colocou nas nossas vidas. Vocês que ainda são jovens, moram com o pai e com a mãe, até mesmo depois que casar, o nosso papel é honrar a vida deles, honrar a nossa liderança, honrar as pessoas a quem Ele instituiu como autoridade sobre as nossas vidas. Não é fácil, mas é possível. E melhor do que tudo, isso agrada o coração do nosso Pai. Então eu botei aqui por fim: cuidado com não tem nada a ver. Precisamos preservar o nosso coração íntegro para vivermos em santidade, através de uma vida de obediência e submissão. Pois isso agradará ao coração do nosso Senhor, que detém a propriedade da nossa vida, que é a autoridade suprema sobre mim e sobre você, sobre eu e sobre você, desculpa. Então que eu e você possamos escolher cada dia mais agradar o coração dele, não se dobrar às sugestões desse mundo, olhando para ele até o final e sabendo que ele é o nosso galardoador, é aquele que nos abençoa. E quando nós respondemos e fazemos da maneira certa, ele nos presenteia. Ele é um pai, e o pai quer o melhor para o seu filho. E esse é o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente, que entregou o seu próprio filho. Por isso que hoje eu e você estamos aqui, livres, salvos, remidos, lavados, selados com o Espírito Santo da aliança, não mais para viver para nós, mas para aquele que nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Pode se levantar, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai,
por essa palavra que eu creio, Senhor, que foi direcionada pelo Teu Santo Espírito. Nós não estamos aqui para condenar, apontar o dedo para ninguém, mas que essa palavra possa ir ao encontro, de encontro aos nossos corações, mesmo que seja confrontando, porque o Senhor corrige e disciplina quem o Senhor quer bem, e nós somos Teus filhos amados, e o Senhor quer o nosso próprio bem. Nós somos corrigidos e instruídos para caminharmos e vivermos em santidade, nos mantendo em separação nesse tempo, honrando, adorando e glorificando o Teu santo nome, através do nosso estilo de viver, através das nossas decisões, não abrindo concessões para o inferno, não permitindo que o pecado domine mais sobre as nossas vidas, porque aquele que se entregou para Ti, Senhor, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas eu creio e declaro segundo o nosso homem interior fortalecido no Senhor. Revistam-se do Senhor, fortaleçam-se do seu poder, daquele que habita dentro de você. Ele está aí todos os dias da sua vida. Você não está desamparado, mas é necessário viver uma vida de obediência e submissão. Nós não queremos, Pai, desagradar ao Teu coração, que possamos ser firmes nas nossas decisões, que nós não venhamos abrir mão, Pai, que a nossa maior preocupação venha a ser, Pai, manter o nosso coração íntegro e reto diante da Tua presença, mesmo que isso custe muitas coisas. Isso pode e vai envolver renúncias, mas aquele que quiser seguir a mim, o Senhor Jesus já falou, negue a si mesmo, tome todo dia a sua própria cruz e venha comigo. E nós estamos aqui para viver contigo, para que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós cremos que o final de tudo é melhor do que o início, que a nossa jornada é uma jornada de construção, de evolução, de crescimento rumo ao alvo, ao prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Pai, porque nós podemos contar contigo. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso conselheiro e o amigo que nos guia a toda a verdade. Porque quando nós nos desviarmos, seja para a direita, seja para a esquerda, se ouvirá uma voz atrás de ti, que te dirá: esse é o caminho, andai por ele. Que os nossos olhos possam estar postos em ti todos os dias da nossa vida, a fim de que possamos engrandecer e louvar o Teu santo nome. Assim como foi com o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não abriram mão de servir e adorar ao único Deus, ao único Senhor, e o Senhor foi engrandecido naquele lugar. E eu declaro que o Senhor será engrandecido no nosso meio através das nossas vidas, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, nos ambientes aonde o Senhor nos levar, na família na qual o Senhor nos colocou. Naquele lugar iremos resplandecer a luz do Senhor que está dentro de nós. Não somos melhores do que ninguém, mas carregamos algo poderoso dentro de nós. É o Espírito do Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mudar situações, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Esse é o nosso Deus em quem confiamos. Muito obrigado, Pai, por essa noite na Tua presença. Muito obrigado por essa mensagem tão preciosa, Pai. Que possamos manter o nosso coração próprio, reto e sincero diante da Tua presença. E que possamos, assim como diz em Salmos 139, fazer essa oração constantemente. Sonda-me, ó Senhor, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Que essa venha a ser a nossa oração todos os dias, queridos. Uma oração de rendição, de adoração contínua ao nosso Pai. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso envolve toda a nossa vida. Isso envolve toda a nossa vida. Tudo que nós somos e temos, decidimos entregar diante da Tua presença e no Teu altar, Senhor. Decidimos não nos preocupar com as coisas desse mundo. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem provisionado, o Senhor tem nos protegido. E nós queremos estar sobre esse guarda-chuva, Pai, que é a Tua presença, que nos guarda, que nos preenche, que nos envolve, a plenitude da Tua alegria, que não são prazeres transitórios que o mundo pode nos oferecer, mas é um prazer eterno de Te adorar e Te bendizer, porque nós fomos criados para isso, para o louvor da Tua glória, para contemplar e adorar aquele que é digno. Só o Senhor é digno. Que você possa adorar aí ao seu Rei, ao seu Senhor,
Abra o seu coração para Ele, querido. Ele está aqui, Ele sonda e conhece o nosso coração. Eu não sei a situação que você tem vivido, mas se for algo que você possa se arrepender, e se você está firme, que você continue firme nessa direção, que você continue firme olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Rei da Glória, aquele que está assentado num trono de glória, aquele que reina para todo sempre, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. Seja Senhor das nossas vidas também, Pai. Tome o domínio e o controle de quem nós somos. Nós entregamos a Ti toda a nossa vida, todo o nosso ser. Nós Te adoramos e Te bendizemos. Tu és lindo, só o Senhor é digno de ser honrado e glorificado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que cada dia mais possamos ter sede e fome da Tua presença. Que venha a ser muito pouco o tempo que nós estamos aqui. Que ao chegar nas nossas casas, possamos investir tempo na Tua presença. Orando em línguas, falando contigo, meditando na Tua palavra. Crescendo nos dons, Pai, do Espírito. Frutificando em toda boa obra, crescendo no Teu pleno conhecimento. Avançando, progredindo e prosperando no Senhor. Uma vida de construção, que abre mão da sua própria vontade para fazer a Tua. E nós cremos que isso agradará ao seu coração. E isso nos basta. Muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua mensagem que foi proferida nesse lugar. E eu declaro essa palavra como semente tocando ao coração dos meus irmãos. E eu declaro corações férteis, Pai, onde a Tua palavra foi germinada e ela crescerá e frutificará para honrar e glorificar o Teu nome. Declaramos uma semana abençoada de surpresas do céu, através do nosso posicionamento honrando e adorando ao Teu nome, em obediência e submissão à Tua direção para as nossas vidas. Nós Te agradecemos, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Muito obrigado porque viemos em segurança e voltaremos em segurança para as nossas casas. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Todo-Poderoso, em quem nós cremos e confiamos de todo o coração. Nós Te louvamos e já Te agradecemos por tudo. No nome maravilhoso e poderoso de Jesus. E aquele que crê, diga amém e louve ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia.